Vamos abrir comigo em Efésios 2:10, amém? Nós cantamos preciosidades essa noite aqui. E nós que fazemos parte do Ministério de Música, nós que somos de certa forma responsáveis por o que a igreja vai cantar, nós temos o cuidado muito grande de instruir os irmãos que escolhem as canções e o cuidado para com a igreja de tudo aquilo que nós vamos declarar aqui. E hoje, eu creio que eu até já brinquei com o pastor, no dia do aniversário dele eu vou trazer aqueles carros de som, botar para tocar essa música ali na porta do quarto dele ali, porque ele ama essa música, ele cobra a gente para tocar sempre, e a gente percebe até uma resistência espiritual, Mas é a verdade que Deus tem trazido para a nossa igreja para esse tempo, amém? Irmãos, nós temos recebido palavras poderosas de aumento, e eu faço parte dessas promessas, amém? Você faz parte dessas promessas? Irmãos, nós declaramos aqui essa noite que Deus está abrindo as janelas do céu, derramando chuva de bênçãos sobre essa igreja. E quantos aqui sabem, irmãos, que chuva ela traz um crescimento, amém? A chuva vem do céu para regar uma semente, para regar algo que foi plantado, para regar algo que foi semeado, para trazer o crescimento. E essa obra, irmãos, aqui específica nossa, ela foi plantada num determinado momento. A palavra diz que um planta, outro rega, mas de Deus vem o crescimento. Então nós cremos, irmãos, numa chuva sobrenatural chegando na Dunamis, amém? Na Dunamis de Ibiapaba. Mas se nós pararmos para pensar, inclusive naturalmente, o crescimento que gera até naturalmente numa plantação, ele exige pessoas que façam a colheita, amém? Irmãos, quantos aqui sabem que o fruto, se ele não for colhido, ele estraga? Amém? O fruto, irmãos, no pé, ele não chega à nossa boca, nós não temos acesso se alguém não for lá e colher. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que os campos já estão brancos para a ceifa, amém? A palavra também diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então essa chuva de bênçãos, irmãos, que vai chegar sobre nós, que já está chegando sobre nós, ela vai exigir da parte de nós como igreja, uma atitude diante disso, amém? Irmãos, quantos aqui sabem que quanto mais campos nós tivermos, mais obreiros nós precisaremos? É um cálculo natural. Quando nós tínhamos 2 cultos na semana, um quinta e um ali domingo, a gente precisava de uma quantidade X de obreiro. Nós aumentamos para os cultos em Tianguá pela manhã, multiplicou a quantidade de obreiros. A gente começou as salas de oração lá, multiplicou as quantidades de obreiro. Hoje nós estamos com 5 cultos na semana, fora os GCs, e a gente sabe o esforço sobrenatural que nós fazemos para poder suprir o que Deus quer fazer na região da Ibiapaba, amém? Não satisfeito Deus, porque Ele sempre tem mais para nós, e Ele sempre exige mais de nós, estamos recebendo palavras cada vez mais de aumento, amém? E eu, irmãos, tranquilizo meu coração, inclusive nas minhas conversas com o pastor, que é certeza que Deus vai mandar trabalhadores para cá, amém? Há uma responsabilidade nossa de orar para que eles venham, o próprio Jesus nos instruiu a isso, ore para que venham mais trabalhadores, e nós estamos fazendo nossa parte, nós estamos declarando mais músicos, estamos declarando mais pregadores da palavra, mas irmãos, há uma coisa na Bíblia, um princípio chamado primogenitura, amém? Então Deus, Ele confiou para muitos de nós aqui, colher essa grande colheita que Ele tem para nós, amém? Mas nós, irmãos, devemos vigiar sempre, e não sermos negligentes para com as palavras que Deus tem dado para nós. Irmãos, eu tenho muito temor de ser fiel. A Bíblia diz que importa que os dispenseiros sejam achados fiéis, e todos nós aqui, irmãos, todos nós aqui somos dispenseiros de Deus, amém? Nós somos educados, até numa cultura religiosa, onde só quem tinha chamado, era aquelas pessoas ali que a gente via como que iam para um convento, que faziam um seminário teológico, que tinham uma vida dedicada exclusivamente para a obra. Mas quando nós vamos estudar, irmãos, nas Escrituras, nós percebemos que chamado é para todo filho de Deus, amém? Pergunte para o irmão do seu lado, você já sabe o seu chamado em Deus? Pergunte, você já sabe o seu chamado em Deus? Irmãos, amém. Efésios 2:10 vai dizer o seguinte, abra comigo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Amém, irmãos? É importante que nós entendamos isso, e esse é um dos meus textos prediletos na Bíblia, porque ele mostra muito o que Deus espera de nós. Nós entendemos que há uma obra inicial da justificação, que não depende de nós, foi a obra de Jesus, foi a obra redentora dele que nos trouxe vida, porque a Bíblia diz que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados,
Então Jesus se esvaziou da glória dele, Deus o fez maldito para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu entendo que essa obra inicial da salvação, hoje nós somos salvos, amém? Eu entendo também, irmãos, que há uma obra da santificação, que é progressiva e que dia após dia nós estamos melhorando. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, os nossos líderes não são perfeitos, mas nós estamos cada dia sendo aperfeiçoados em Cristo. Então importa que amanhã eu esteja melhor do que hoje, no meu casamento, na minha vida ministerial, no meu trabalho, amém? Mas há também, irmãos, uma comissão de Deus para conosco relacionada ao serviço dele. Irmãos, não é o plano, a medida cheia de Deus para nós, apenas que nós fôssemos salvos, amém? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou, vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, para que vocês vão e frutifiquei. Então Jesus, irmãos, ele espera de nós, não apenas que nós venhamos a ir para o céu. Se fosse era muito fácil, o próprio Deus poderia fazer, assim que nós confessássemos Jesus, nós seríamos arrebatados, como Enoque, estava resolvido. Mas essa não é a medida cheia, como eu disse, do plano de Deus para nós. Então há um trabalho. E o que Satanás, irmãos, trabalha, a Bíblia diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento para que a luz do Evangelho não resplandecesse sobre nós. Então há um engano de Satanás sobre nós aqui, de que essa é responsabilidade só do pastor Diego trabalhar, de que é responsabilidade só da pastora Maria trabalhar, que é responsabilidade só de quem tem chamado na área da música trabalhar, e não é assim, irmãos. A própria palavra nos instrui que nós devemos procurar conhecer. E eu te fiz essa pergunta, irmãos, debaixo da direção do Espírito. Você sabe o seu chamado em Deus? A palavra de Deus, irmãos, ela tem uma parábola que ela diz que é digno de juízo. Tanto aquele que conhecia a vontade do Senhor e não foi fiel, quanto aquele que não conhecia a vontade do Senhor. Aí você pode falar, mas que injustiça é essa? Mas a própria parábola vai explicar, porque ele deveria ter procurado conhecer qual é a vontade de Deus para a vida dele. Então temos pessoas aqui que já recebemos palavras poderosas a respeito do chamado, mas há pessoas aqui que nem sabiam que o chamado era para todo mundo. E eu quero te estimular nessa noite, e eu creio que foi o Espírito poderosamente que me levou a esse texto, porque nós precisaremos de pessoas para nos ajudar, em todas as áreas, irmãos. Se você fizer um exercício natural essa noite, quando você chegou por aquelas portas, elas estavam abertas ou fechadas? Abertas. Essas portas, elas são automáticas, mas precisou que alguém abrisse, amém? Então alguém se esforçou, alguém disse sim ao chamado, veio aqui mais cedo e abriu a porta para que você pudesse entrar. Essas cadeiras foram arrumadas por alguém, nem eu sei quem foi que arrumou, eu não sei quem abriu o portão. Quem aqui toma aquele chá glorioso que tem ali? Eu vou honrar ali a irmã do chá. Tem uns 3 anos que eu congrego aqui, eu não sei quem faz aquele chá ainda. E todo culto eu sou abençoado, galardoado em nome de Jesus. Então, há 3 anos que eu congrego aqui, tomo chá e não sei quem fez, mas Deus sabe quem fez. Então, nas pequenas coisas, irmãos, nós conseguimos ver o agir do Senhor para a obra dele. Nós não podemos andar nessa cegueira espiritual, irmãos, de que chamado é só para aquelas pessoas que se movem nos 5 dons. Eu entendo, e a Bíblia fala de níveis de responsabilidade, a Bíblia fala de níveis de serviço, mas todos nós aqui, irmãos, somos úteis, ou pelo menos deveríamos ser úteis para a obra do Senhor. Quando nós lemos esse texto em Efésios, ele fala que nós fomos criados para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Ele não preparou, irmãos, para que nós ficássemos olhando de longe, ele não preparou para que nós entendêssemos e não nos movêssemos nessas palavras, para que nós andássemos nela. Então exige, irmãos, de nós uma atitude, para sermos fiéis e diligentes para com isso. Irmãos, até uma brincadeira que muitos pregadores utilizam, né? Que falam que tem pessoas que têm um chamado para assistir culto. E eu já repreendo, irmãos, esse pensamento maligno, porque não existe esse chamado do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que todos os membros são importantes, e não importa a função. A palavra diz que nós nos movemos nos dons para o aperfeiçoamento dos santos. Então eu sou aperfeiçoado quando eu chego ali e vou usar o banheiro, e alguém preparou aquele ambiente para mim. Eu sou abençoado quando eu chego aqui chovendo, e o irmão pega o guarda-chuva e vai buscar no meu carro. Então, tão importante quanto o ministério da palavra, irmãos, é o ministério de socorros, é o ministério de governos. Pessoas, irmãos, semearam nessa obra de maneira sobrenatural no financeiro, e essas bênçãos chegaram a mim, foram fiéis ao chamado. Eu sou abençoado, irmãos, você chegou aqui e ouviu um louvor poderoso. Eu faço parte do ministério de música, e eu sei
que nós somos os primeiros a sair e os últimos a chegar. Muitas equipes conseguem revezar os cultos, mas estamos lá nós quase que em todo culto. Por pouco tempo, eu creio que Deus vai mandar pessoas poderosas para suprir e superabundar nisso. Mas há pessoas se esforçando, irmãos, acordando cedo para que tu venha ser abençoado aqui. E o que é que nós vamos fazer diante disso? Nós vamos ter um coração grato, amém, mas nós podemos também estender a mão para alcançar pessoas. Irmãos, quantas vezes colocaram listas e listas no grupo da igreja? Quer ser um voluntário? Quer servir? E a gente passa os olhos ali e não tem nem aquela diligência de se inscrever. A Bíblia fala, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então, muitos problemas, irmãos, que nós passamos na nossa vida, muitas coisas às vezes dão errado e nós não entendemos o porquê nós estamos tão fracos na fé. Mãos vazias. Isso demonstra para com Deus uma irresponsabilidade, uma preguiça, uma falta de zelo com o serviço. Então, se o próprio Deus nos instrui a servi-lo, irmãos, eu sou testemunha viva de que quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas. Muitas vezes eu abri mão de coisas para estar aqui e Deus abundou sem eu precisar correr atrás. O que é isso? É mérito meu? Não, é promessa do Senhor, irmãos. Amém? Então, quando Ele fala isso, nós precisamos entender que há um plano do Senhor para cada um de nós. Abra comigo, eu gostaria que você abrisse em Salmos 139, a partir do verso 13. Salmos 139, a partir do verso 13. A palavra diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Por que eu trouxe esse texto, irmãos, nessa noite? Para que nós entendamos que nós somos importantes para o Senhor. Para que nós entendamos que desde que nós estávamos sendo gerados no ventre materno, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Nós já fomos ensinados aqui, instruídos, que o simples fato de nós termos uma promessa a respeito da nossa vida não quer dizer nada. Porque uma promessa, irmão, quando não tem a minha diligência de agir, ela é uma promessa vazia. Amém? Nós costumamos dizer que o cemitério está cheio de gente com promessa, com chamado. E o que é que diferencia essas pessoas de nós, que somos uma igreja diferente, amém? Porque nós dizemos sim ao chamado. Nós dizemos sim ao propósito de Deus para nossas vidas. Chamado, irmãos, diz respeito a uma convocação para algum serviço. E Deus, Ele convoca cada um de nós aqui para fazer algo na obra dEle. Deus, Ele convoca cada um de nós, Ele chama cada um de nós, para que nós nos movamos, como diz em Efésios, no propósito que Ele designou para nós. E o que é propósito, irmãos? É o ser fiel ao chamado que Ele tem na minha vida. Para você entender, temos pessoas aqui que fazem atividade física, fazem academia. Você pode fazer o mesmo exercício com um propósito bom, e você pode fazer o mesmo exercício com um propósito ruim. Me dê um exemplo, irmãos. Você pode estar buscando ir para a academia, para cultuar o seu corpo, para chamar a atenção de pessoas, para ficar mais sensual. É ou não é assim? Mas você também pode ir para a academia com o propósito de melhorar a sua saúde, de ficar bem, de se fortalecer, de ter mais energia para servir o Senhor. É ou não é assim? Eu posso comprar um carro melhor para mim, irmãos, com a intenção de me exaltar perante a sociedade, mas eu também posso comprar um carro para mim maior, para trazer um conforto para a minha família. O que é que mudou? O propósito. Então nós, como filhos de Deus, nós como bons dispenseiros, tudo o que nós vamos fazer, irmãos, deve ser relacionado ao propósito que Deus tem nas nossas vidas. Mas como eu vou me mover, irmãos, em algo que eu nem sei? É verdade? Então hoje eu quero te estimular primeiramente nisso. Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim. Me mostra o que o Senhor me chamou para fazer na tua obra. Eu entendo, irmãos, que há tempos e estações, nem todos estão preparados ainda para servir aqui. Mas nós podemos te instruir no que fazer. Temos os nossos discipuladores, temos os nossos GCs, temos líderes aqui. Todos nós aqui, irmãos, temos algo. Isso aqui, irmãos, é algo sobrenatural. Desde o ventre, e o pastor Diego falou isso em Tianguá, que ele percebia o cuidado do Senhor, mesmo antes dele se converter.
E na minha vida eu sempre fui assim. As características, as armas que eu uso hoje, na minha função como músico e como líder na igreja, eu já tinha desde que eu era mais novo. Eu sempre fui uma pessoa pouco influenciável. Eu sempre tive aquela facilidade em falar em público. Eu sempre gostei de resolver problemas. No meu trabalho, pessoas sempre se achegam a mim para poder pedir um conselho. O que é isso? Habilidade minha? Não, algo que o Senhor depositou na minha vida. Eu tenho um filho de 2 anos, irmãos, que é sobrenatural. Se vocês verem ele ministrando, ele canta numa ousadia tão grande, mesmo sem saber falar. É impossível, a não ser que ele diga não ao chamado, ele não ser um ministro de música. É impossível. Eu tenho o meu mais velho, ele ora, eu choro com as orações dele. Você percebe a unção dele quando ele vai declarar algo sobre a nossa vida. O que é isso? Chamado de Deus para a vida dele. Irmãos, quando nós, algo que eu ouvi muito precioso, até do pastor João Roberto, irmãos, naquilo que nós fomos chamados para fazer, nós fazemos tão bem, por conta do dom e da vocação, que uma pessoa para nos substituir terá que se esforçar muito. Quantas pessoas nós não conhecemos que têm a vontade de cantar aqui, mas que não foram ungidas para isso? Pode fazer aula, pode se esticar, fazer o que for, não vai dar certo. Não foi chamado para isso. Tem pessoas, irmãos, que podem vir riquezas e riquezas na mão, que não têm sabedoria para administrar. Mas tem pessoas que administram tão bem, que fazem abundar uma pequena quantidade de dinheiro. Nós vemos aqui, irmãos, na igreja, pessoas com chamado para oração específico, pessoas com chamado para poder aconselhar, pessoas com chamado para poder repreender, que é uma unção específica. E o que é isso, irmãos? A palavra do Senhor em prática. Ele diz que num corpo tem muitos membros, e nenhum é mais importante do que o outro. E o que é que isso quer dizer, irmãos? Que eu não posso fazer o que a irmã Socorro faz. Eu não sei fazer chá. Se eu fizer, vocês só tomam uma vez. É verdade, irmãos. Você talvez não consiga tocar esse instrumento aqui que eu toco. Amém? Por quê? Porque Deus me ungiu para isso. Irmãos, talvez eu, se me colocar naquela salinha ali para cuidar das crianças, e eu sou treinado, não vai dar certo. Amém? Mas há pessoas, inclusive nesse evento que a gente teve em Fortaleza, foi algo que me impactou muito. E eu tenho certeza que Deus vai honrar aquelas pessoas. O Kids lá no Verbo da Vida deu show. Eu entreguei meu filho lá 4 horas da tarde, peguei 11 horas. Eu estava até brincando com os irmãos, rapaz, será que deram alguma coisa para esse menino tomar lá? Porque para segurar aquele monte de criança, irmãos, 4 horas, se não for a unção de Deus, não vai. E há pessoas aqui ungidas para cuidarem de crianças. Há pessoas aqui ungidas para todas as áreas. Mas, infelizmente, irmãos, nós percebemos ainda um jogo de cintura da liderança para poder suprir as escalas da igreja. Esse é o plano perfeito de Deus para Dunamis, irmãos? Quando nós chegarmos em São Benedito, será possível que o Sandoval vai ter que tocar em Tianguá, em Ubajara e São Benedito? Será possível que a Rose vai ter que tirar foto aqui em Ubajara e São Benedito? Será que é preciso as irmãs do acolhimento estarem nos 3 campos? Eu tenho certeza que nós somos, como igreja, compostos e irmãos fiéis, que se for preciso, eu vou. Amém? Eu estava até compartilhando com os irmãos essa semana, no aplicativo que a gente usa das escalas do louvor. Quando a gente deu aquele boom em Tianguá, tiveram irmãos que serviram em mais de 200 cultos, num ano. Você sabe o que é você servir mais de 200 cultos no ano? E tem irmãos que não serviram em nenhum. Amém? Isso tem que trazer, irmãos, um incômodo para nós. Meu Deus, há uma urgência. Eu preciso alcançar pessoas. Eu preciso me mover naquilo, nem que seja servindo uma água, nem que seja limpando o banheiro, nem que seja organizando uma cadeira. Por quê? Porque nós, como igreja, e aí já é uma palavra que o Senhor nos traz específica, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas há, irmãos, um dia em que Jesus julgará a igreja. Não se nós seremos salvos ou não, mas por nossas obras. Como eu falei, irmãos, nós somos chamados para frutificar. Nós não fomos chamados para o ministério do assiste culto. Nós não fomos chamados para o ministério do só escuta. Nós não fomos chamados para o ministério do chega quando o culto começa e sai quando o culto acaba. Não. Então, quando você estiver diante do Senhor e Ele te questionar a respeito do que tu fez para mim, o que tu fez, o que eu te confiei, tu foi fiel? Os dons que eu te entreguei, os talentos que eu te entreguei, tu foi fiel? E Jesus, Ele vai recompensar aqueles que se moveram bem no propósito. Mas aquele que nem procurou saber, irmãos, o que era para fazer, que estava alheio à vida, que estava alheio ao serviço do Senhor. Irmãos, isso é algo urgente. E nós, não é do nosso perfil como igreja, nós somos reflexos da nossa liderança, que é o pastor Diego, de ficar segurando um ou outro pela mão, não. Nós recebemos todos
naquele período inicial a gente aconselha, mas a gente não vai estar correndo atrás de ti para tu fazer coisas para o Senhor que te deu a vida. Não foi eu que te dei a vida, não sou eu que te dou força para trabalhar. Irmãos, é o mínimo. Nós temos um coração grato diante do Senhor. É como dízimos e ofertas. Irmãos, Deus me dá força para trabalhar. Eu tenho um bom salário, não pego chuva, tenho um carro, tenho um teto onde dormir, uma boa cama. Se não fosse Deus, irmãos, eu não tinha nem possibilidade de estar trazendo sustento para a minha família. Aí eu vou fechar a minha mão no financeiro para abençoar as coisas do Senhor? É questão de lógica, você é mais inteligente do que isso. Porque nós paramos para pensar, e eu digo isso porque há pessoas com chamado específico de abençoar a obra, amém? Há pessoas com esse chamado específico de serem abundantes financeiramente e investir no reino de Deus. Porque a gente vê eventos no mundo. Eu passei ontem numa obra de uma creche lá no meu trabalho, 2,5 milhões de reais para construir uma creche. Eu falei, meu Deus, quanto dinheiro para construir uma creche, né? E numa creche tem menos equipamento do que tem numa igreja como essa. Eu estou mais próximo do pastor, eu sei o quanto que custa cada fiozinho desse, cada equipamento. E você acha que sai da onde? Do chão? É responsabilidade nossa, irmãos. É responsabilidade nossa nos mover também nisso. Amém? Nós somos, irmãos, pessoas inteligentes. Então, nós devemos, irmãos, entrar num templo como esse. E eu creio que a partir de hoje você vai se mover assim. Porque você precisa entender qual o propósito de Deus para a tua vida. Irmãos, é muito bom nós vivemos o nosso plano. Você pode ter um plano bom para a sua vida. Temos jovens aqui e é fácil nós esquadrinharmos. Eu vou terminar o meu ensino médio, vou fazer uma faculdade de medicina que paga bem, vou casar, vou ter meus filhos, vou ter minha SW4 branca, final de semana eu vou comer o meu sushi, vou viajar 2 vezes por ano. São bons planos, amém? Mas quantos sabem que os planos do Senhor são melhores? Amém? A Bíblia diz, irmãos, que há caminhos que ao homem parecem ser caminhos bons, mas são caminhos que levam para a morte. E a Bíblia também nos diz que os planos do Senhor são planos de nos dar paz, são planos para nos fazer prosperar. Então irmãos, eu quero viver o plano do Senhor para a minha vida. Eu não quero me mover, irmãos, com aquilo que eu esquadrinhei para mim, pensando ser melhor. Amém? Eu quero viver o que Deus tem para mim. E é minha responsabilidade, irmãos, me mover nisso. Eu estou falando aqui, irmãos, muito para pessoas que não sabem o chamado. Mas há pessoas aqui também que já receberam, pelo menos parcialmente, palavras do Senhor a respeito do que Ele espera de nós. Seja tocando, seja ministrando, seja cuidando de pessoas. E a pergunta que eu tenho para ti essa noite: tu tem sido diligente no teu chamado? Tu tem dado o melhor para Deus no que Ele te chamou? Irmãos, isso é algo que nós devemos ter guardado no nosso coração de uma maneira profunda. Quantos aqui sabem que há um preço, irmãos, pelo chamado? Diga comigo, há um preço a ser pago pelo meu chamado. Irmãos, o próprio Jesus, que tinha uma posição de autoridade no céu, como Deus, escolheu se esvaziar da glória dele por obediência, assumiu a condição de servo, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. E há pessoas aqui com chamados sobremodo lindos do Senhor, que não se predispõem a acordar cedo para vir para a oração de ministros. Jesus abriu mão da vida, e ele não era um coitado, um pobre miserável. Ele era o Filho de Deus, irmãos. Ele estava lá no céu, tranquilo, e ele morreu como maldito na terra por amor de mim e de você. E nós não queremos acordar cedo para vir para uma oração. Nós não queremos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, como ele diz. Irmãos, cada chamado específico exige algo da nossa parte, e há um preço no chamado qual nós devemos pagar. Irmãos, eu estou aqui, tenho um chamado de Deus na parte da minha vida, mas pode ser que Deus requeira de mim largar o meu emprego, pode ser que Deus requeira de mim abrir mão da minha cidade, da minha casa própria. Pode ou não pode? E quando me apertar, eu vou dizer não e viver o que eu quero para a minha vida? Irmãos, abra comigo, senão você vai pensar que não é verdade. Abra comigo em Lucas 14, a partir do verso... Eita, é forte. A partir do verso 7. Lucas 14, a partir do verso 7.
O pastor até tocou nesse texto hoje aqui. A palavra diz o seguinte: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Não, irmãos, 15, verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. O outro falou: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não pode ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Os lugares ficaram vazios, irmãos. Essa grande ceia, e essa é a palavra para a igreja Dunamis e Biapaba, essa chuva de bênçãos que está chegando para nós, essa colheita que nós precisamos estender a mão para que os frutos não apodreçam. E nós vemos aqui, irmãos, nessa parábola, pessoas com motivos lícitos. Ou vocês ouviram eles falar de pecado? Eu não vou porque eu vou me prostituir, eu não vou porque eu vou beber, eu não vou porque eu vou para a festa. São motivos lícitos. São motivos lícitos. E geralmente são esses que Satanás usa para nos roubar do serviço do reino, amém? Irmãos, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, mas isso não me impede de vir servir ao Senhor, amém? Eu tenho esposa, mas isso não me impede de servir ao Senhor. Eu trabalho no secular, mas isso não me impede de servir o Senhor. E é desse jeito que Satanás trabalha na nossa mente. Tivemos aqui uma oração poderosa, dia 1º de maio, sexta-feira, feriado. As expectativas do pastor estavam lá em cima. As minhas também. A gente estava com um time completo de música, pela primeira vez, 7h30 da manhã. É um milagre. E as cadeiras? Vazias. Por quê? Eu já trabalhei a semana toda, é feriado, eu vou dormir até mais tarde. Motivo lícito. Motivo lícito. Né? Temos 3 cultos no domingo. Eu só vou para um porque eu não quero ir para Tianguá gastar gasolina. A gasolina está cara. Motivo lícito. Eu não vou porque eu vou... Como é que o mundo usa, meu Deus? Não é criar momentos, não. Porque eu vou colecionar momentos com a minha família. Então eu só vou para o da noite, eu não vou para nenhum, vou aproveitar o feriado para viajar. São motivos lícitos, irmãos. São motivos lícitos. Mas eu falei para você que chamado tem um preço. Olha o que é que Jesus fala mais à frente. O próprio Jesus, não são palavras do Sandoval, amém? Que você pode pensar que ele quer trabalhar menos, por isso que ele quer que eu trabalhe também para dividir o trabalho com ele. Eu quero mesmo, mas é porque eu sei que há coisas que você só recebe do Senhor trabalhando, amém? Tem coisas que nós só recebemos do Senhor, irmãos, trabalhando para Ele. Olha o que é que ele diz, no verso 26 do mesmo livro de Lucas 14, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, eita, ele botou todo mundo, né? Irmãs, e ainda a si próprio, não pode ser meu discípulo. Então Jesus não nos chamou pela metade, Ele quer o tudo nosso, amém? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Nós queremos os títulos. É lindo o título de pastor. É lindo o título de ministro de música. Os títulos nós queremos. Diácono da Dunamis, presbítero da Dunamis, líder de Encounter. Olha, lindo. Mas há um preço. Há um preço. E ele fala, se nós não pagarmos o preço do chamado, nós seremos o quê? Envergonhados. Tanto pelo Senhor, quanto pelas pessoas que vêm.
As pessoas veem, irmãos. As pessoas veem. Nós que temos o chamado de púlpito, nós somos observados em tudo. A maneira que a gente fala. Irmãos, eu falo muito aqui para os meninos do Ministério de Música, principalmente os mais antigos. Vocês são exemplos para os que estão chegando. Se chega um irmão mais novo aqui e vê eu vindo para o culto mesmo sem estar escalado, vê eu participando das orações, vê eu sendo obediente ao meu pastor, ele vai se sentir constrangido ao fazer também. Amém? Se eu faço parte de um GC e eu vejo meu líder de GC vindo aos cultos, vindo às orações, fazendo parte da superclasse, ele vai se sentir constrangido para vir também. Você concorda comigo? E se o líder não vem? Irmãos, há pessoas maduras na fé para fazer esse balanceamento. Irmãos, eu tenho tranquilidade para dizer para você que mesmo que a minha esposa se desvie, ou meu pastor, quem quer que seja, eu tenho maturidade para ficar firme no Senhor. Mas há pessoas que colocam muito a confiança por imaturidade nas lideranças. Por isso que Deus diz que é melhor que eu amarre uma pedra de moinho no pescoço e lance ao mar do que eu escandalize os pequeninos dele. Porque ele sabe que há um peso nas minhas atitudes. Amém? Continuando. No 30, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar, não é só o dia de folga, não? Ou só as manhãs, ou só as madrugadas, ou o último tempo, é tudo, irmãos. Não pode ser o quê? Meu discípulo. Então, o próprio Jesus, irmãos, que nós confessamos como Senhor das nossas vidas, fala que durante a nossa caminhada cristã, amém? Nós vamos aborrecer pessoas. Nós vamos precisar dizer não para esposas, nós vamos precisar dizer não para filhos, nós vamos precisar dizer não para nós mesmos, amém? Dizer não para as horas extras, investimentos. Quantos investimentos nós não precisamos fazer pelo chamado? Irmãos, investir no chamado também faz parte do preço a ser pago, amém? Ou você acha que um tablet desse não custa dinheiro? Um instrumento daquele não custa dinheiro? Cursos não custam dinheiro? Uma superclasse não custa dinheiro? Nós investimos agora como igreja nessa viagem profética. Eu fui extremamente abençoado, mas me custou dinheiro. Então eu vou deixar o dinheiro para comprar um celular novo, para comprar uma roupa nova, ou para fazer um passeio, e algo que vai trazer frutos para o teu chamado, que vai te afiar como ministro. Tu não investe dinheiro ali? É o preço do chamado. Então, irmãos, Jesus, mais uma vez eu te digo, não sou eu, requer isso de você, amém? E, irmãos, nessa palavra, eu já estou caminhando para o final, você já pode ficar de pé, que fala da fidelidade de Jesus, e os meninos do Ministério de Música já podem subir. Ele fala que pela atitude de Jesus, em renunciar à sua glória, em renunciar à sua própria vida, a palavra de Deus diz que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e lhe deu autoridade, irmãos, nessa terra. Então há uma recompensa também da parte do Senhor para nós, há um galardão. Então eu te estimulo aqui, não só para pagar o preço do chamado, mas que você também venha colher os frutos de ser fiel ao Senhor, amém? Irmãos, a quem muito dado, muito é cobrado. Então nós termos recebido os dons, talentos da parte de Deus, é uma bênção, irmãos, é uma dádiva. Quantas pessoas queriam ter pelo menos saúde para vir ao culto? Quantas pessoas queriam ter pelo menos a oportunidade de ministrar aqui? Irmãos, eu sou muito feliz, eu já fiz parte de muitas obras, mas eu sou muito grato ao Senhor por fazer parte desse projeto. Porque eu estou numa igreja, irmãos, onde eu tenho uma ótima estrutura para servir, naturalmente. Onde eu tenho líderes sérios, onde eu vejo, irmãos, o dinheiro da casa de Deus sendo bem investido. Pessoas que cuidam de mim, quando eu preciso, pessoas que estão ali comigo do meu lado, recebendo palavras extraordinárias do Senhor para alcançar a minha região. É o meu povo. Deus não deu palavras para Ibiapaba, irmão, nós estamos trabalhando pelos nossos, estamos trabalhando pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, que ainda não estão aqui. Então eu sou muito grato por fazer parte dessa obra. Então eu quero te estimular, irmãos, nessa noite. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por essa palavra preciosa que o Senhor nos deixa essa noite. Pai, eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, os olhos de todo irmão que está aqui sendo aberto para o chamado que o Senhor tem na vida deles.
Pai, faz eles entender, Pai, que os planos dele podem ser até planos bons naturalmente, mas o Senhor tem um plano perfeito para a vida deles, que engloba a tua vontade boa, perfeita e agradável. Pai, eu declaro cada um aqui, Pai, sendo afiado no chamado. Pai, eu declaro o celular da pastora Maria amanhã, meu Deus, com inúmeras mensagens de pessoas pedindo para servir. Pai, eu declaro, Paizinho amado, os discipuladores correndo, Senhor Jesus, para preparar obreiros para a tua casa. Paizinho, eu declaro, Senhor Jesus, nós temos facilidade para fazer escalas, porque muitos são os irmãos, para poder cumprir, Pai. Paizinho, eu declaro nós chegando, Pai, como igreja em São Benedito, não, Paizinho, com 1 ou 2, mas nós chegamos com um time completo, de mídia, com um time completo de música, com um time completo de acolhimento, com um time completo do som. Paizinho, eu te agradeço, Pai, porque os irmãos, Pai, que têm chamado e que sabem o propósito ao qual o Senhor chamou a cada um deles, que porventura tem falhado, Senhor Jesus, no chamado, que venha haver um despertar teu no coração de cada um, para que eles venham a acordar, Pai, para que escamas caiam dos olhos, e eles venham, Pai, entender, Paizinho, que há um preço a ser pago, e eu declaro, Senhor Jesus, eles pagando esse preço com ousadia, eles entendendo, Paizinho, que nós não queremos controlá-los, que nós não queremos, Paizinho amado, que eles sejam infelizes, mas, Pai, o Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor é um Deus de paz. Então o Senhor vai cuidar da casa, o Senhor vai dar sabedoria à esposa para entender que o marido precisa servir, o Senhor vai dar sabedoria ao marido para entender que a esposa precisa servir, o Senhor vai nos dar sabedoria para tirar uma parte dos nossos recursos para investir na tua obra, para investir no nosso chamado, para comprarmos livros, comprarmos cursos, investirmos em viagens. Pai, e Satanás não vai roubar ninguém dessa igreja do chamado. Paizinho, a primogenitura, Pai, daqueles que começaram lá no deck não será trocada. Paizinho, eu sei que os lugares serão ocupados, mas eu quero chegar lá no final com aqueles irmãos que me receberam quando eu cheguei aqui. Os primais da Dunamis, Pai, não vão se perder. Aquelas pessoas que outrora estavam fervorosas não vão se perder. Elas vão completar a carreira, Pai. Elas não param no meio do caminho, Paizinho, porque é o Senhor, Pai, que pega junto com elas. É o Senhor, Pai, que cuida delas, Senhor Jesus. E hoje, noite de ceia, é noite também de arrependimento, e de nós voltarmos às práticas das primeiras obras. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Ser conosco, Pai, em nome de Jesus.